E avançando, né, para que isso seja possível, o que a gente tem que fazer? E eu vou fazer um break aqui. Né? A gente tem que mudar um pouquinho, né, o que a gente tem na nossa cabeça. E por que que nessa imagem que eu mostrei para vocês tem a imagem de uma criança, né, e tem uma imagem de uma folha em branco? Muitas vezes a gente tem que começar a fazer isso desde o início, desde a infância, e a gente às vezes tem que pegar o nosso histórico de crenças e de frases e transformar num papel em branco e recomeçar a reconstruir frases, como, por exemplo, o dinheiro não traz felicidade, só o dinheiro não traz felicidade, mas ele também traz felicidade. Né? Eu posso usufruir dos meus recursos, né, do meu dinheiro agora, sim, mas eu devo também ter uma parte dos meus recursos que eu vou utilizar no médio e no longo prazo, para que eu consiga, então, ter um equilíbrio do que eu consumo hoje e do que eu vou deixar de consumir hoje para consumir no futuro, ok? Então é importante nós irmos desconstruindo tudo isso para que a gente possa ser, então, educados financeiramente. O que é ser educado financeiramente? É olhar para esse processo de crenças, planos, frases, cultura, pensamentos e principalmente atitudes que possam, então, construir para nós um futuro, um presente melhor financeiramente. Esse é o conjunto que vai fazer, né, a diferença para aqueles que têm uma boa educação financeira, para aqueles que não têm uma boa educação financeira. Ok? Retomando, então, lá o nosso raciocínio, então, quando a gente fala de educação financeira, a gente tem que, primeiro, ressignificar conceitos, ou seja, educação financeira não é apenas conta de o quanto eu ganho menos o quanto eu gasto. A gente tem que ressignificar as nossas crenças, ou seja, eu não posso ter crenças na minha cabeça que são limitantes, né, que vão me atrapalhar no meu processo de juntar dinheiro ou de juntar recursos para os meus planos futuros. Eu preciso estruturar meus pensamentos, eu preciso começar a ter pensamentos de prosperidade, pensamentos que vão contemplar o que não só o que eu preciso hoje, mas o que eu vou precisar lá no futuro. Eu preciso modificar comportamentos e atitudes, ou seja, não adianta eu ressignificar crenças, ressignificar pensamentos e ressignificar conceitos se eu continuo tendo as mesmas atitudes. Então eu tenho que saber o momento de falar, poxa, eu não preciso consumir esse produto agora. Eu preciso abrir mão de consumir esse produto agora para um ganho futuro. E eu preciso ter também um planejamento que me leve a usufruir do que for de curto prazo no curto prazo, do que for do médio prazo no médio prazo e do que for do longo prazo no longo prazo. Sem planejamento, nada disso é possível. Ok, pessoal? Então, quando eu olhar para tudo isso, eu vou ter efetivamente, então, o que nós chamamos de processo de evolução em educação financeira. E entrando mais a fundo, né, a gente tem algumas frases aqui que vão nos auxiliar a refletir sobre isso. Então, por exemplo, ó, aprenda a gerenciar seu dinheiro antes que ele comece a gerenciar você. Quem controla o seu dinheiro é você e não o dinheiro que te controla. Então, isso é um item importantíssimo na educação financeira. Outra frase: a disciplina é a chave para alcançar as suas metas financeiras. Economize regularmente e gaste com sabedoria. Então, pessoal, sem disciplina não há educação financeira. Você tem que saber o quê? Que para que você atinja os seus objetivos, né, economizar com regularidade e gastar com sabedoria é fundamental. Tá? A educação financeira não é uma forma mágica, né, de acumular riqueza de maneira instantânea. É um processo que requer tempo e paciência. Então, ninguém vai atingir a educação financeira, ninguém vai atingir a riqueza de um dia para o outro. Isso requer tempo, requer paciência, requer disciplina, ok? Educação financeira é sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você, ao invés de você trabalhar para o dinheiro. Né? Você sendo educado financeiramente, todo o rendimento, todos os frutos que você for colhendo das suas aplicações financeiras vão começar a trabalhar para você. Então, isso é um processo também de liberdade financeira, que é o que a gente vai avançar. Né? Liberdade financeira é o que? O seu dinheiro trabalha para você, ao invés de você trabalhar para o seu dinheiro. É isso que o processo de educação traz para você no médio e no longo prazo, ok? Educação financeira não é sobre ficar rico, mas sobre como você vai viver uma vida financeira saudável e equilibrada. Uma vida financeira saudável é uma vida onde você consegue, sim,
pagar todas as suas obrigações do dia a dia e consegue ter uma reserva para os seus projetos de médio e longo prazo, sem que isso te prive de coisas que são importantes para o seu equilíbrio e para a sua qualidade de vida, ok? Educação financeira é a base para construir uma riqueza de longo prazo. Pessoal, uma riqueza de curto prazo, né? Você só consegue ter se você ganhar na Mega Sena, se você acertar na loteria, e a gente sabe que a chance disso é muito pequena. Como é que a gente constrói riqueza? No longo prazo, né? Tendo disciplina, regularidade, poupando um pouquinho todo mês para os nossos planos futuros. E assim nós vamos atingir o conceito de liberdade financeira, que é muito mais rico do que, né, aquela coisa, poxa, eu quero ficar milionário. Hoje em dia, né, isso é muito relativo, né? Porque 1 milhão pode ser pouco para mim, mas pode ser bastante para alguém. O conceito de liberdade financeira diz o seguinte: poxa, se hoje eu parar de trabalhar, os meus rendimentos, né, ou as minhas aplicações financeiras conseguem cobrir os meus custos, as minhas despesas e os meus sonhos futuros? Se sim, ótimo, independente desse valor ser 100 mil, 200 mil, 300 mil ou 1 milhão. Então, isso que é liberdade financeira, é o dinheiro trabalhar para você, para que você possa planejar a curto, médio e longo prazo tudo aquilo que você quer alcançar, ok? Então, nesse segundo módulo de educação financeira, a gente trouxe para vocês, né, alguns insights, né, para que vocês entendam que a educação financeira é um processo. Então, pessoal, para nós concluirmos, né, essa nossa aula 2, é preciso que nós tenhamos em mente que nós só vamos conseguir sucesso, né, através dos juros compostos se nós pouparmos, né? Os juros compostos só funcionam se você poupar. Se você não poupar, não adianta nada você ter educação financeira, não adianta você mudar as suas crenças, suas atitudes, seus pensamentos, se você não poupa dinheiro para o seu futuro, ok? Então, isso é o mais importante. Sem o processo de poupança, né, o juro composto não nos ajuda, né? Então, para a gente encerrar esse nosso segundo bate-papo, né, o que é importante para que eu entenda educação financeira? Educação financeira é um processo. Educação financeira não é uma conta, educação financeira não é uma fórmula, educação financeira é um processo, né, de uma série de mudanças de crença, de mudanças de comportamento, de mudanças de atitude, para que eu possa, sim, com regularidade, reservar uma parte dos meus recursos para que eles me atendam no médio e no longo prazo e não apenas no curto prazo, ok? Então, encerramos o nosso segundo bate-papo e voltamos, então, no nosso terceiro encontro, que falará sobre a assessoria de investimentos, ok? E até lá!